Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Olá, rapazes. Boa tarde, garotas. Vamos lá, eu não tenho uma foto igual do Giba, todo Nicolas Cagezinho ali, tá bonito pra caramba, Giba. Vou ter que colocar isso na minha apresentação também, gostei. Vamos lá. Aí. Então, vamos lá, tem 15 minutos, vou tentar ser um pouco mais acelerado aqui para conseguir colocar tudo dentro do período. Bom, com os efeitos da pandemia, eu vou dar uma resumida, nós da Santur nos aproximamos do Badesc, só que antes disso, quantos de vocês aqui são prefeitura? Só levante a mão, por favor. Ok, empresários, quantos são aqui? Bacana, para eu saber direcionar a conversa. Então, a partir da pandemia, todo o problema que a gente teve, até eu estava voltando de um trabalho de promoção do Estado de Santa Catarina em Maceió, com uma grande operadora. Nós tínhamos um cenário muito bom, aquela operadora estava com um bloqueio gigantesco para Santa Catarina, tudo fluía muito bem, e veio a pandemia. Junto com a pandemia, mudou toda a nossa estratégia também de promoção, aliás, não existia mais, né? Até digo que quem não tem planejamento está na vanguarda, a partir desse momento, porque tudo que se pensava não vale mais, o hábito de consumo mudou. E nós, principalmente da gerência de promoção, viramos uma terra arrasada, porque nós não tínhamos mais o que fazer naquele momento. Nós simplesmente estávamos tentando entender o cenário dos mercados e o que iria acontecer, o que fechava o mercado parando, o lockdown. E, com isso, a gente também começou a perceber que as empresas estavam sendo fortemente impactadas, principalmente o setor de turismo e eventos. Dentro desse contexto, então, o presidente Mané Ferrari, ele me chamou para conversar e disse, bom, vamos tentar ocupar a sua equipe com uma outra finalidade. E aí nós nos aproximamos do Badesc e começamos a trabalhar uma linha de financiamento. Aqui só alguns números, até o final de agosto desse ano, a gente já, então, efetivou, junto ao Fungetur Giro Emergencial, 328 contratos, e já movimentamos aí 557.894.260 reais com 32, isso em agosto. Nós devemos estar passando já aí quase, chegando aos 70, já que a gente tem tido uma média aí de quase 10 milhões mês de movimentação, a partir de que nós atingimos o nosso ápice do processo de aprendizado, né? Hoje nós temos uma dinâmica muito mais rápida. Então, falando um pouco aqui sobre o Fungetur Giro Emergencial, que naquele momento era um recurso que existia, 20 milhões no governo do Estado de Santa Catarina, que era para investimentos e expansão, novos projetos, só que naquele momento aqueles 20 milhões eles eram melhores aproveitados para que o empresário tivesse acesso a capital de giro. E aí, naquele momento, se moldou um produto que se chamou Fungetur Giro Emergencial, e que ele, então, financia o quê? Capital de giro para micro e pequenas empresas, devidamente cadastradas no Cadastur. Sim, é necessário ter o Cadastur, já que é uma rúbrica, um dinheiro, um recurso que vem do Ministério do Turismo, ele é do Fundo Geral de Turismo Federal, então ele sempre que uma empresa acessa uma linha de crédito, ela sim deve ter o Cadastur, porque é uma lei federal que obriga, e mesmo que não for compulsório, né, conforme a Lei Geral do Turismo determina, algumas atividades são obrigatórias, outras são optativas, mas quando você acessa um crédito de rúbrica de turismo, você tem sim que ter o Cadastur, porque é para a finalidade de turismo. As taxas de juros hoje, né? Hoje não, isso em 9/8, não sei como é que está hoje a Selic, mas então 9/8 nós tínhamos 0,82% ao mês, os juros, 5% ao ano mais a Selic. Valor financiável vai de 15 mil a 250 mil reais, com 46 meses, isso tendo 12 meses, até 12 meses de carência, incluso durante o período da carência, os juros. Essa linha de crédito, assim, a taxa de juros está muito boa, né? Até se vocês forem pesquisar no mercado, é uma das melhores linhas de crédito que tem. Muitos bancos privados não operam, apesar de qualquer banco poder operar, isso é uma coisa interessante de se observar, qualquer banco pode operar essa linha de crédito do Fungetur, porém, como o spread é muito baixo, o que se paga para operar esses valores é muito baixo, não interessa muito aos bancos privados. Por isso a importância da gente ter um banco público, como o Badesc, nesse processo, que acabou trabalhando com a gente, gerando uma parceria muito boa. Referente às garantias, aqui é um capítulo interessante. Quando nós começamos, eram garantias reais, então 100% do valor financiado deveria vir a garantia de um bem imóvel de propriedade da empresa, dos sócios ou de terceiros, livre de ônus e preferencialmente localizado no Estado de Santa Catarina.
Aqui no nosso processo de trabalho, a gente acabou percebendo que aqui existia um índice de mortalidade de processo muito alto. Muitas empresas chegavam ali e o processo ele acabava porque a empresa tinha um imóvel, acreditava que o imóvel estava em condições, mas na hora de analisar ou ele estava alienado, ou ele estava em processo de inventariação, algum problema o imóvel tinha que não permitia que ele fosse colocado como garantia. Aí, a partir do início desse ano, e isso começaram muitas conversas, até, inclusive da nossa equipe, com a equipe do Badesc, e esse diálogo foi crescendo, e não só nosso, claro, outros setores do Estado também pediram, e então se criou o FAI-SC, que é um fundo de aval, que aí ele pode utilizar, ele pode avalizar até 100% do valor financiado. Né? Esse fundo ele tem um custo de acesso, só que se a gente observar aqui, para você colocar um imóvel como garantia, também há custos com emolumentos de cartórios, para deixar em condição de entrar como garantia, quase que os valores se valem, assim, são praticamente iguais. Aqui, como acessar, nós temos aí, pode ser feito o acesso direto pelo site do Badesc, acessando minha solicitação e continuando o preenchimento da sua proposta. Pode ser também com a nossa equipe na Santur. A gente, apesar do processo ter evoluído muito, no começo nós não tínhamos esse atendimento por um formulário com inteligência artificial, como tem hoje. Então, no início, a nossa equipe fazia toda a parte de auxílio na juntada de documentos, para que não houvesse problemas. Esse processo hoje está muito mais automatizado, então a nossa equipe se afastou muito desse processo, porém a gente ainda fica à disposição em eventuais dúvidas, é só entrar em contato através do emergencial.turismo@santur.sc.gov.br. Mas também é possível iniciar uma solicitação por dentro do Viagem Mais SC. Lá dentro, quando o empresário faz o cadastro dele, na área de gestão dos empreendimentos dele, ou do empreendimento dele, quando ele terminar todo o cadastro, vai abrir um formuláriozinho lá, um form, onde ele pode solicitar ali diretamente o valor e pedir um atendimento especializado da nossa equipe. Bom, isso eu falei do Fungetur Giro Emergencial, que nós começamos já desde 2020 com esse trabalho, foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2020 a gente começou a trabalhar. Esse ano entrou em vigor o programa Renda Mais, SC Mais Renda Empresarial. O SC Mais Renda Empresarial foi criado pelo governo do Estado de Santa Catarina para auxiliar micro e pequenos empresários no enfrentamento aos prejuízos econômicos e sociais provocados pela Covid-19. O que ocorre aqui? Se criou um fundo no governo do Estado de Santa Catarina, que, na verdade, ele subsidia os juros que o empresário pagaria para acessar uma linha de crédito. E então, até R$100 mil é possível se utilizar, então, desse fundo para subsídio. E aí, o que aconteceu? Como a gente tem uma quantidade de recursos muito interessantes, inclusive, pelo trabalho que aqui em Santa Catarina nós fizemos, no final de 2020, nós fomos o terceiro estado do Brasil que mais recursos, mais pulverizou do Fungetur, ficamos atrás apenas de Minas e de São Paulo, 2 estados grandes. É possível, por esse trabalho, nós conseguimos, então, captar muito mais recursos junto ao governo federal. Hoje nós já temos 100 milhões disponíveis, então nós já chegamos em 57, como eu mostrei anteriormente. Com o que nós temos de processo em trâmite, nós já devemos estar batendo 100 milhões, mas a gente pode solicitar mais recursos, isso vai acontecendo, conforme vai aumentando a gente solicita mais. Se eu não estou enganado, já estava sendo solicitado, chegando a 130 milhões. E esse recurso do Fungetur, ele pode ser utilizado para o mais renda empresarial, SC Mais Renda Empresarial. Assim que o empresário pede, pelo KNAI, que ele é identificado na plataforma, ele já direciona para dentro do Fungetur Giro Emergencial, e ele pode pegar até R$100 mil. O que muda nesse caso? O prazo de pagamento, 48 meses, com 12 meses de carência, inclusos. Só que a taxa de juros é o grande diferencial. Você pega menos, nesse caso, né, não vai a 250 mil, vai a R$100 mil, porém, esses R$100 mil, os juros são subsidiados pelo governo do Estado de Santa Catarina. Claro que o empresário deve ficar atento à data de pagamento para não perder o benefício. Onde solicitar? Então, para o pessoal da Grande Florianópolis, há uma parceria com a CIF, então os empresários podem já diretamente à CIF fazer essa solicitação, ou dos outros municípios que não têm abrangência CIF, pode ser feito diretamente com o Badesc. Também na nossa plataforma, no Viagem Mais SC, quando o empresário pedir até R$100 mil, a nossa equipe já vai também direcionar para que faça que faça adesão ao SC Mais Renda Empresarial.
Referente às garantias, é para consultar. A CIF, eu sei que tem um fundo garantidor também, mas também é possível utilizar o fundo garantidor do Estado de Santa Catarina. Bom, continuando, a gente percebeu que, ainda que a gente tenha tido muitos problemas relacionados com a Covid, mas, de certa forma, a Covid também trouxe novas oportunidades. Muitos municípios, inclusive, aumentaram os seus fluxos de turismo. Há casos, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, de municípios que têm um trabalho mais voltado ao turismo rural, que isso é possível observar, inclusive, pelo almanac, se vocês verem, que a arrecadação com ICMS de alguns municípios, inclusive, aumentou no período da pandemia. Bom, acontecendo isso, é por óbvio que os empresários também começam a observar novas oportunidades de negócio e precisam de dinheiro para investimento. Por isso, nós começamos a observar também que muitas empresas vinham pedir recurso, mas não vinham pedir dentro dessa faixa de 15 a 250 mil, que ela é menos burocrática, mas ela tem umas garantias mais severas, e eles também pediam valores acima de 250 mil. Por exemplo, para um hotel, a gente teve agora há pouco tempo 2 solicitações, uma de 10 milhões, outra de 8 milhões, que eram para implantação de hotéis. Aí já entra dentro do investimento fixo. Rapidamente as condições, né, isso é interessante vocês saberem, principalmente as prefeituras, né, para repassar essas informações. Então, aqui, o que financia? Obras civis, montagens, instalações, equipamentos, mais o capital de giro associado ao projeto para empresas devidamente cadastradas no cadastro. Taxa de juros é a mesma taxa de juros do Fundo Getúlio Giro Emergencial, é o mesmo recurso, sai da mesma fonte, só que o valor financiável muda, ó, ele vai de 250 mil a 10 milhões. Prazo de pagamento, 240 meses, com até 60 meses de carência, incluso durante o período da carência, o pagamento de juros. Participação máxima, né, de investimentos fixos até 80% dos itens financiáveis de capital de giro, associado a 20% do valor financiado referente a investimentos fixos. Taxas de juros, tem o IOF isento, TAC 1% igual a 25% na abertura, 1%, mais 0,25% na abertura do processo de financiamento, e o restante somente após a aprovação do crédito. Então, iniciou o processo, você paga 0,25% do TAC, e caso o processo seja aprovado, você paga o restante, os 75% restantes. Bem rapidamente, porque meu tempo também está acabando. 3 minutos? Então, vamos lá. Eu vou falar bem rapidamente do Viagem Mais SC, o Marcelo falou, o Giba falou, mas eu vou reforçar rapidamente o Viagem Mais SC, para vocês que é interessante. Já falei, ele tem amarração com as linhas de crédito. Os municípios aqui, só mostrando para vocês, o que nós temos à disposição hoje, ele é um portal, onde os empresários podem fazer o cadastro. O que muda com o Viagem Mais SC? Tudo isso que o Marcelo explicou, de atrativo, produto, tradicionalmente, nós do governo fazemos muito a divulgação do atrativo, do destino turístico, e pouco nós falávamos das empresas. E sempre ficou um desafio. Como nós podemos colocar as empresas na ponta do processo? Como eu posso mostrar uma empresa dentro de um site governamental, dentro de uma estratégia de divulgação de governo? Eu posso fazer isso desde que eu dê ampla possibilidade para que todos tenham o mesmo direito de fazer a divulgação. Então, Viagem Mais SC é o começo dessa trajetória. Hoje nós estamos trabalhando muito para que as empresas se cadastrem, que a gente gere uma grande base de empresas. A gente já tem aí um número, já chegando a 1.000 empresas cadastradas. Falta muita empresa, só o cadastro hoje tem 6.000 empresas cadastradas, então eu tenho muito que caminhar hoje para chegar perto do cadastro, então o trabalho hoje é esse. Mas aqui ele possibilita, tanto para o turista que vai fazer o autoguiado, quanto para operadoras e agências, quando a gente vai trabalhar dentro do mercado, que eles venham dentro do nosso site e busquem possibilidades lá dentro. Exemplo, eu tive uma operadora de Maceió que me pediu, na WTM, que ele trabalha com turismo gastronômico, e ele gostaria de comercializar produtos de enoturismo no estado de Santa Catarina. Eu não posso chegar para ele como estado e falar assim, o Gilberto, do Descubra Floripa, tem um produto sensacional, vai lá e trabalha com ele. Eu não posso, eu estaria direcionando para o Gilberto. Se eu dei ampla concorrência, ampla possibilidade para todas as empresas que trabalham com esse produto se cadastrarem aqui, e eu, quando falo com esse empresário, digo, entre no site Viagem Mais SC e selecione aqui a opção enoturismo e veja as empresas que tem lá, eu dei ampla possibilidade para que todos façam o mesmo. Então, é o que eu tenho feito hoje.
e, por incrível que pareça, tinha apenas uma empresa no estado de Santa Catarina com um produto cadastrado certinho, uma empresa de Lages, e ele já entrou em contato com o operador e já estão negociando. Agora, eu quero gerar essa possibilidade para mais empresas, eu quero que todos tenham a mesma possibilidade, assim como nós queremos também que o turista autoguiado também utilize essa ferramenta. Inclusive, ele vai passar, a partir do ano que vem, a compor o site de destino de Santa Catarina. É um site que hoje tem inúmeras deficiências, a gente entende, nós vamos modernizá-lo, vamos trabalhar com conteúdo mais moderno, conteúdo dinâmico, mas sempre que nós trabalharmos um conteúdo, eu quero ter a possibilidade de, relacionado àquele conteúdo, por exemplo, se eu falar da Praia da Joaquina e falar dos encantos da Praia da Joaquina, eu consigo, ao final daquela matéria, correlacionar com hotéis próximos à Praia da Joaquina, com alimentação relacionada à Praia da Joaquina e com experiências relacionadas à Praia da Joaquina. Então, cada vez que um turista entrar no site nosso, que hoje tem 30 mil acessos mensais, e é um site horrível, e eu sei que se eu melhorar ele, eu vou aumentar muito esse fluxo, eu vou estar o tempo todo gerando oportunidades de negócio. Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. O site é viagemais.sc.gov.br. Importante entrarem lá, olharem. Se quiserem, no Almanac tem um dashboard nosso, que vai também falar um pouco de como está o andamento do cadastro em seus municípios, para nos auxiliar nesse processo. Beleza, pessoal? Obrigado.